Fala nação, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações, a repercussão dessa vitória do Flamengo contra a equipe do Botafogo, onde deixou o Mengão nas semifinais do Campeonato Carioca. E não tem essa de parar, já nesta quinta-feira já tem a final da Recopa Sul-Americana, primeiro jogo lá na Argentina, estou trazendo um corte com todas as informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e vamos com o vídeo. Campeonato Carioca e de quem está passando para as semifinais da competição. O Campeonato Carioca está nas quartas de final, é jogo único. Depois, as semifinais também com um jogo único, não, jogo de ida e volta, e a final, sim, é jogo único. A gente estava falando aqui nos bastidores e eu me confundi, porque cada federação tem uma fórmula, e a fórmula do Carioca é assim. Não, a fórmula do Carioca é ser diferentão. Essa semifinal de volta está deslocada. Bom, vai mudando de campeonato para campeonato. O fato é que o Flamengo garantiu a sua classificação no jogo de ontem contra o Botafogo, jogo no Nilton Santos, e a partida terminou 2-1 para o Flamengo. Destaque para o Paquetá, que conseguiu fazer seu primeiro gol nesse retorno e foi um jogador importante na partida. Logo depois do jogo, o Grafite estava nessa transmissão, né, Grafa? O Felipe Luiz falou na sua entrevista ainda um pouco sobre o posicionamento do Paquetá, ele ainda ali no meio-campo, mas o jogador que terminou no centro do ataque na atuação nesse jogo, já conseguindo fazer gol, fazendo a sua dancinha, certamente estava com saudade de fazer isso aqui no Flamengo, conseguiu ontem. O Flamengo deu uma ressuscitada no estadual, começou muito mal, ainda com a equipe sub-20, a estratégia não deu muito certo, ainda com o retorno do seu time principal, também não conseguiu bons resultados, mas fez o que tinha que fazer, está classificado para a semi. É isso aí, né? Quando precisou da chamada cavalaria, né, de botar os principais jogadores em campo e já numa condição física melhor. Essa semana o Felipe Luiz trabalhou uma condição física que teve 4 dias após o jogo do Brasileiro. Alguns atletas trabalharam a parte física e não estiveram à disposição para esse jogo. E esse aí o Felipe está trabalhando a equipe, né? E o Flamengo, o grande diferencial do Flamengo, na partida de ontem, o Flamengo dominou grande parte do jogo. O primeiro tempo foi total do Flamengo, onde conseguiu até os 20 minutos marcar sob pressão, de encurralar o Botafogo. O Botafogo conseguiu algumas escapadas, mas no geral o Flamengo foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo o Botafogo voltou melhor. Ele perdeu o Anselmo, ele perde o Danilo no final do primeiro tempo. O Danilo era dúvida por conta que ele saiu já reclamando de dores musculares diante do Fluminense, iniciou o jogo, mas não conseguiu dar continuidade no jogo. E aí o Botafogo melhorou muito no segundo tempo, conseguiu um empate, teve chance até de marcar o segundo gol, né? Dominou o Flamengo nos primeiros 20, 25 minutos, e aí entra aquilo que a gente fala sempre, que nós falamos sempre, né? O banco, né? O elenco do Flamengo. O Flamengo, ele começa a fazer umas modificações, ele tira o Samuel Lino, que não fez um grande jogo, começou bem o jogo, mas depois não conseguiu render mais, entra o Everton Cebolinha, entra bem, entra o Luiz Araújo também pelo lado direito também, e o Flamengo retoma as rédeas da partida. E aí acontece esse gol, né? Muitos falaram da falha do Neto, eu acho que ele poderia na primeira cabeçada ter segurado ela ou ter direcionado ela para outro lado, né? Não voltado para o lado apesar de ser uma bola rápida ali, não ser tão forte, mas ser uma bola rápida. E aí na sequência o Pulgar marca o gol. Teve o lance do primeiro gol do Flamengo também, que no meu entender eu achei falta, mas o fato de o Matheus Martins não ter dominado a bola, eu acho que o juiz interpretou que a bola estava em disputa e não marcou a falta do empurrão do Vitão. Que aquela jogada ali, normalmente o zagueiro já vai para matar a jogada. Quando o zagueiro sai lá de trás, vai dar o bote no campo adversário, ou ele tenta recuperar a bola ou matar a jogada. E o Vitão fez ali, na sequência o juiz não deu a falta, interpretou como um lance normal e o VAR respeitou a decisão do árbitro de campo, não marcou a falta, saiu o gol do Flamengo, do Paquetá, que jogou um pouco mais avançado ali, chegou bastante na área, participou das principais jogadas ofensivas do Flamengo, passou pelo pé dele ontem nessa posição dele e ele voltou a marcar. Eu acho que o Paquetá não é um jogador que precisa marcar muitos gols, não é muita característica dele marcar muitos gols, é um jogador que no desenrolar do jogo do Flamengo, ali ele jogando no meio campo um pouco mais atrás, ele pode acrescentar muito ao estilo de jogo do Flamengo. E ontem, minutos antes de fazer o gol, né? O primeiro gol do Flamengo no jogo, ele tinha chegado também numa cabeçada. Isso, que passou, segundo pau, né? Que passou raspando, no segundo pau.
Então, ele deixou claro ontem mesmo, acho que no intervalo do jogo, o Paquetá dando entrevista, não é o posicionamento, não é a posição preferida dele, mas ele se coloca à disposição, diz que já conversou com o Felipe Luiz para ajudar. O Felipe Luiz também dizendo que conhece muito, já assistiu muitos jogos da carreira do Paquetá, enfim, acabou usando ele também como atacante ontem, mais adiantado. Mas o fato é que ele jogando ali como segundo homem do meio campo ontem fez uma boa partida, né? Participou bem do jogo, além do gol, participando do toque de bola, enfim, participando de várias jogadas, e acho que vai acontecer muito com o Paquetá. O fato dele ter essa versatilidade, ele vai acabar sendo, talvez não seja o que ele goste mais, ou que muitos jogadores não gostem de estar cada dia numa posição. Mas pode acontecer dele ser usado... Essa polivalência dele, dessa condição, né? Um dia ele ser usado mais pelo lado direito, outro dia ser usado, de repente, pelo lado esquerdo, ou como segundo homem de meio campo, mais centralizado, porque tem muita gente boa no Flamengo, mas vão acontecer lesões, por exemplo, agora o Jorginho está fora. Como vai ser quando o Jorginho voltar? Aí vai ter jogo que o Arrascaeta não pode jogar agora porque está suspenso ou está machucado. Então põe o Paquetá. Mais à frente, Pode ser que aconteça isso com ele, de cada jogo, ou 2 jogos jogou aqui, agora os 3 próximos vai jogar lá. Até estava perguntando outro dia para o Felipe Melo, não me lembro quem estava na mesa com a gente também, e os dois disseram a mesma coisa. Olha, o jogador normalmente não gosta de ficar indo de posição em posição. Mas para jogar ele para estar entre os Ele vai se virar, né? Daqui a pouco, para aproveitar a oportunidade, ele vai aproveitar o lugar que ele estiver. Eu acho que tem esse ponto aí de o Paquetá ser colocado ali de 8 e jogar olhando, né, o campo de frente. Acho que esse é um posicionamento que favorece muito ele. Mas realmente, o Paquetá mais perto da área também é muito interessante. A gente viu ontem, aproveitou ali a primeira oportunidade, conseguiu fazer o gol. Joga muito de primeira. Exato. Ele não segura a bola. Isso, ele não prende. Que ele clareia a jogada, Exatamente. Ele abre a jogada. Essa condição dele ontem, quando ele tinha espaço para fazer isso, e fez muito bem, principalmente no primeiro tempo. Mas quem disse que ele, de 8, não pode ser esse cara de frente próximo da área? Né? Foi ontem. Que pise na área, né? O modelo de jogo do Flamengo, dependendo do adversário, evidentemente, da situação de jogo, faz com que os zagueiros adiantem tanto, né? Que esses meias, que a gente chama de volante, eles estão próximos da área. Sim. O Paquetá, nesse modelo de jogo do Felipe Luiz, mesmo que ele entre de 8, o Jorginho é o 8 do Flamengo, esquece. Não é exatamente ali que ele vai jogar. O máximo que pode acontecer é ele jogar com Pulgar, né? O Jorginho, ele, e tem um balanço de meio campo construindo de outro jeito. Mas ele, ainda que ele jogue de 8, ainda que ele seja um dos volantes, ele vai estar muito próximo da área. Porque o modelo de jogo do Flamengo é esse. Pobres zagueiros, né? Os zagueiros do Flamengo é que sofrem muito, os laterais de cobertura, esse primeiro volante. O Paquetá, em alguns momentos, vai ter que fazer esse tipo de cobertura se ele tiver nesse posicionamento também. Mas o time joga tão adiantado que não tem como, ele vai estar perto da área. Fica tranquilo. O Botafogo, vai acontecer. O Botafogo conseguiu algumas escapadas no mano a mano com o Matheus, ali no mano a mano com o Vitão, hora mano a mano com o Danilo, porque dá essa condição, que os zagueiros do Flamengo viram os volantes viram meias e os meias viram atacantes, não tem como. Essa condição ele joga muito à frente, muito avançado. E o Botafogo mostrou na temporada ainda que não está equilibrado, que não consegue dominar as ações. Foi assim contra o Fluminense, foi assim contra o Grêmio, onde fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo tomou os gols. Teve o 4-0 contra o Cruzeiro, onde o Cruzeiro no primeiro tempo foi melhor, fez um jogo melhor que o Botafogo, no segundo tempo saiu os 4-0. Mas o Botafogo não conseguiu. Dominou a partida ali 25 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu marcar mais gols, não conseguiu ter esse equilíbrio. Faltou, lógico, também, o Montoro cansou. Quando o Montoro cansou, teve que sair. Entrou o Arthur. O Arthur não conseguiu manter o padrão de jogo. O Vidalba, quando cansou também, os jogadores que entraram, aí entrou o Arthur Cabral, só que aí o Botafogo não conseguia mais construir condição para o Arthur Cabral finalizar. O Arthur Cabral é um jogador mais de área. Os Arthur do Botafogo não também foram tão bem ontem. Isso, eles não entraram bem no jogo. O Barreiras fez um bom jogo. Entrou no lugar do Danilo, garoto. Ele é um garoto, é novo, ele entrou assim, e no momento que ele entra no final do primeiro tempo, no começo do segundo tempo, o Botafogo melhora, e ele tem até uma finalização de fora da área, um passe do Montoro para ele, que passa próximo ao gol. Mas, assim, faltou essa reposição à altura. O Botafogo tem um elenco bom, assim, mas quando o Montoro cansou, o Barreiras cansou, o próprio Vidalba cansou, não conseguiu manter o padrão de jogo, aí o Flamengo
aí entra o Luiz Araújo, o Everton Cebolinha, entra o Everton Araújo no meio campo na vaga do Paquetá, conseguiu trazer o jogo para ele de novo e conseguiu o segundo gol e a vitória. O Barbosa falou sobre isso, né? De o Botafogo ter vários garotos no banco de reservas, né? Diferentemente do Flamengo. E você citou o Montoro. Eu estava vendo o jogo no momento que o Botafogo melhorou no segundo tempo, começou a incomodar, teve a bola do Matheus Martins e tal. Eu achei que o Montoro estava bem no jogo, aí levanta a placa, sai o Montoro. Eu falei, caramba! Ele já estava cansado. Foi pelo lado físico, né? Exato, isso aí. E aí a reposição é a altura como acontece com o Flamengo, né? Sobre o lance do gol, eu queria retomar, o primeiro gol. O primeiro gol, da falta do Vitão. O gol do Paquetá. Eu fiquei em dúvida. Primeiro eu achei realmente falta, e depois eu estava em dúvida porque, olhando um replay, o Matheus Martins, ele erra o domínio da bola. E depois que a bola já não está mais em disputa entre os dois, que o Vitão empurra. Mas aí, conversando com o PC estava com a gente no fechamento, ele explicou, ele deu até um exemplo. Ele falou assim, não, realmente ele erra o domínio, a bola já não estava entre eles, mas a bola continuava em jogo. Ele citou, o PC até citou, ele falou, não, lembra no meio de semana que teve o pênalti do Zé Ivaldo no Viveiros? Isso. A bola estava lá do lado direito, não estava com eles, mas o juiz deu o pênalti. A gente tem o PC Oliveira. Aqui, esse trecho de ontem no fechamento, a gente tem toda a análise do PC Oliveira justamente analisando se foi ou se não foi falta, trazendo um pouquinho da opinião dele. Ele acredita que deveria ter sido marcada a falta, mas vamos ouvir então a explicação do PC Oliveira sobre esse lance no primeiro gol do Flamengo. Na minha avaliação foi falta, sim. A gente vai rodar a imagem, apesar da falha do Matheus Martins ali ao dominar a bola, né? A bola passa por baixo da perna dele, ele sofre uma carga do Vitão, ele é empurrado pelo Vitão. Ele não tem a posse da bola mais, mas a bola continua em jogo ainda. O Matheus Martins, ele não caiu porque ele errou o domínio, né? A queda dele não foi em função do erro do domínio, a queda dele é em função da carga que ele sofre nas costas, com impacto, e a bola continua em jogo. Eu entendo diferentemente do Bruno Arleu, mas ele está próximo, ele está praticamente 2, 3 metros do lance, ele sinaliza, ele fala, ele gesticula, ou seja, ele está passando para a cabine do VAR, ele está levando os elementos para a cabine do VAR, dizendo assim, eu vi e não foi falta. Dentro do critério adotado no Campeonato Carioca, com base nas diretrizes e combinado com os clubes, inclusive, o VAR tem que respeitar a decisão de campo. Tá aí a explicação e a opinião do PC Oliveira em relação àquela carga ali do Vitão em cima do Matheus Martins. Tu não concorda, Lino? Eu não daria falta. Respeito todas as interpretações, acho que elas todas são possíveis e são caras de alto nível que estão falando sobre isso, né? A explicação do PC é bem legal. Mas se a gente for levar ao pé da letra o que ele disse, em cada escanteio a gente vai ter alguém agarrando alguém dentro da área, a gente vai ter em vários momentos do jogo proteções que a gente pode chamar de falta, a gente vai achar várias coisas, na minha opinião, né, que fariam com que a gente parasse o jogo. E eu gosto dessa dinâmica, não teve impacto tático no lance, ou seja, o cara não foi impedido de continuar e disputar a jogada, etc. Ele já estava completamente fora da jogada, o jogador do Botafogo. A bola já tinha passado do Martins, já estava mais adiante, o jogo já estava seguindo. Então, cara, se aquilo ali não tem, aquele sai daqui, é do jogo. Aquele, entendeu? Chega para lá. Aquilo ali não tem impacto nenhum, não mexe em nada. Se a gente parar o futebol a cada jogada dessas, a gente não vai ter mais jogo de futebol, cara. A gente não vai encontrar mais fluência e a gente quer que o jogo aconteça. Então, eu acho que eu não daria nada. Agora, podia não ter saído o gol e nada disso seria discussão. E a gente nem estaria cogitando esse tipo de coisa. É porque o lance na sequência vai até o gol. Né? Mas no calor do momento, da decisão daquela hora ali, eu não marcaria. Se não tivesse saído o gol, talvez não desse tanta polêmica. Houve falta. Houve falta para o Abel Neto, pra mim houve falta. Para mim, não. Eu não sei se teremos a entrevista do Felipe pós-jogo. A gente vai ter um trecho dele comentando sobre Lucas Paquetá, te serve? Não, eu queria falar porque ele cobrou, na entrevista coletiva, um repórter falou para ele que o Botafogo deu espaços e ele retrucou falando, é sempre o Botafogo que dá espaço, nunca somos nós que criamos o espaço, nunca é valorizado o trabalho do treinador. E nesse lance do gol do Flamengo, independente se teve a falta ou não, a criação de espaço é o quê? É o Danilo dar o passe para frente já.
E quando a bola passa pelo Matheus e pelo Vitão, o Danilo já de primeira dá o passe à frente. Isso é o diferencial para sair o gol. Ó, tá aí o lance de novo. É você pegar a zaga toda desprevenida. Isso. Aí são 3 jogadores em cima do Bruno Henrique que clareou espaço para o Paquetá fazer eventualmente, se ele dá um passe para trás, ele... Isso, se ele domina, passa para trás, aí se organiza, não, ele já dá o passe para frente. Aí o Bruno segura a bola, olha quem é o melhor posicionado e o Paquetá está livre. O Botafogo deu aquele espaço ali? Não, pode ter sido, mas acontece muitas vezes também o Flamengo que criou aquele espaço e aquela condição. Eu falo do Flamengo, mas pode ser outras equipes do futebol brasileiro também. Tirou espaço do Botafogo. Tirou espaço. O Botafogo bate tiro de meta e o Flamengo tem 10 jogadores no campo do Botafogo. Pressão, né? E o Felipe questionou isso com o repórter ontem, com alguém que perguntou para ele, nunca é o treinador, nunca é o Flamengo que cria os espaços, é sempre o adversário que dá espaço. E no lance também, você pode perceber que o Samuel Lino passa por trás, assim, do Bruno Henrique. Leva um jogador. Ele leva o Vitinho, fica preocupado. Ele vai tocar aqui do lado esquerdo. Ele vira para dentro e toca pro Paquetá, que está sozinho. O Vitão acabou participando desse gol, nesse lance aí que é polêmico. Alguns acham que é falta, outros acham que não. E no segundo do gol, ele dá a casquinha pro Pulgar. Ele dá a cabeçada para trás no escanteio. Participa dos dois. É isso, Felipe Luiz, analisando quem coloca em cada jogo, nesse aí pelo Campeonato Estadual, clássico, colocou o Vitão e o Danilo, colocou o Andriu também no gol. A gente pode avaliar se teve alguma falha ou não do Andriu na cobertura ali, né, no gol de cabeça do Barbosa. Mas antes, vamos ouvir o Felipe Luiz analisando o jogo do Paquetá e o posicionamento dele. Ele que, o Paquetá já disse, sabe onde ele gosta de jogar. Vamos ver. Sempre vai ser uma alternativa. O Paquetá, como ele mesmo disse, pode jogar em várias funções do campo. Uma delas ele jogou de 9 no Lyon. Eu falei já com ele várias vezes. Eu assisti praticamente todos os jogos da carreira do Paquetá. Gosto muito de ver os jogos dos jogadores anteriores, como eles se sentiram bem com os treinadores anteriores. E é um jogador que é determinante na frente. Eu prefiro que ele esteja o mais perto possível da área, porque eu sei que ele é capaz de cabecear, fazer gol, tem boa chegada, ataca espaço, finaliza muito bem. Então eu prefiro que ele esteja o mais perto da área possível. Mas é um jogador tão completo que pode jogar em qualquer posição e nos vai sempre ajudar muito. Tá aí a palavra do Felipe Luiz sobre o Lucas Paquetá. E a vantagem também dessa polivalência do Paquetá é que ele vai ter provavelmente espaço no time entrando em muitos lugares, mas ao longo da partida ele pode mudar o posicionamento dele. A gente ouve o Felipe Luiz falando que gosta do Paquetá mais perto da área, o Paquetá disse que já disse onde se sente mais confortável também para o treinador, mas é isso, nesse jogo é interessante que ele começa um pouco mais atrás, como volante, e depois ele termina no centro do ataque. Essa polivalência dele vai fazer com que ele ou se movimente muito e apareça em muitos lugares ao longo da partida, ou vai ser isso, ele vai tirar um jogador e dentro de campo já está o cara que ele vai botar em outro lugar. A gente tem que tomar cuidado para não ter um esforço retórico assim muito grande para poder encaixar o Paquetá naquilo que a gente tem na cabeça. Porque a gente imaginava que ele ia chegar aqui no futebol brasileiro arrebentando, tomando conta. É difícil. E não chegou assim. E aí a gente tá, o Paquetá em qualquer lugar ele vai chegar, tal. O Paquetá ainda não chegou. O Paquetá ontem fez um bom primeiro tempo, numa janela ainda curta de expectativa, e ele tem muito que mostrar ainda. Então, essa coisa do encaixar o Paquetá em algum lugar, eu sinto que muitos de nós, assim, eu em algum momento também fico me perguntando, cara, como é que esse cara não chegou aqui voando? Como é que ele vem do futebol europeu com o ritmo, né, da Inglaterra que ele tinha e já não chega arrebentando assim? Porque o futebol é isso. O futebol exige de você vários encaixes dentro de campo que justifiquem a sua presença. Não é só porque você sabe jogar bola. O grafite vai entrar na nossa pelada, vai fazer diferença. Não, mas tem um porém aí do Paquetá, porque muitos falaram que o Paquetá vai chegar e ia jogar com a perna nas costas aqui no futebol brasileiro. O Paquetá nunca foi, eu vi muita cobrança do Paquetá de marcar gols. O Paquetá nunca foi um jogador de marcar muitos gols e de dar muitas assistências. A gente pegar os números do Paquetá nos últimos anos, ele não é um jogador de dar tantas assistências e marcar muitos gols. Ele é um jogador que aparece muito mais na engrenagem tática da equipe, organizando a equipe de trás para frente, do que propriamente ser o protagonista ali na frente, como o Arrascaeta, como um Bruno Henrique já foi em algum momento, o próprio Gabigol quando jogava no Flamengo. Eu acho que ele vai chegar, ele vai encaixar nessa equipe, ele vai entrar.
E para o treinador, tanto para o Tite no Cruzeiro, como para o Felipe Luiz no Flamengo, você tem uma equipe já pronta, uma equipe organizada. Jorginho, Pulgar, Samuel Lino, ou Everton Cebolinha, Arrascaeta, pronto. Aí chega um jogador de 45 milhões de euros. Esse cara tem que jogar. É por isso que eu acho que existe um esforço retórico para entender aí chega o Gerson no Cruzeiro. Né? Chega o Gerson no Cruzeiro, 30 milhões de euros. Tem que jogar, vai jogar. Chega um jogador desse tamanho... John Arias. John Arias. Vai ter que jogar. Exato. Aí como é que você encaixa um jogador desse tamanho numa engrenagem que já está trabalhando? Então eu acho que tem que ser aos poucos. Acho que o Paquetá não vai jogar... vai se sobressair, vai ser o melhor jogador do Brasil nos próximos anos, mas ele vai acrescentar qualidade à equipe do Flamengo. Mas, assim, não vejo todo esse alarde que fizeram. O Paquetá vai chegar, vai jogar com uma perna só. Não, é difícil demais. Pô. O futebol brasileiro não é fácil, não. Tem tudo isso ainda uma readaptação. O futebol brasileiro ele está passando por isso, pelo condicionamento físico, que vai melhorar ao longo do tempo. Ele vem de dores que ele estava sentindo ainda quando estava lá na Inglaterra, mas agora também se adaptando a toda essa nova realidade aqui no futebol brasileiro. Vai se desenvolvendo aos poucos o Lucas Paquetá. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Mengão contra a equipe do Lanús, nesta quinta-feira, pela final da Recopa Sul-Americana, que será às 21h30, com transmissão dos canais da ESPN e Disney também. Estou trazendo aqui a classificação do Campeonato Argentino. A equipe do Lanús, em 5 jogos nessa temporada, somou apenas 8 pontos na competição, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota no Argentino. Como destaquei desses últimos 5 jogos da equipe no Campeonato Argentino, que foram os únicos nessa temporada, os últimos 3 jogos do campeonato, nenhuma vitória. No último jogo contra a equipe do Independiente, jogando fora de casa, eles foram derrotados pelo placar de 2-0. Estou trazendo aqui agora um recorte desses últimos 2 jogos entre Flamengo e Lanús, 2 jogos da Libertadores de 2012, onde o primeiro jogo lá na Argentina, o Flamengo empatou pelo placar de 1-1, e jogando dentro de casa no Maracanã, o Flamengo venceu a equipe do Lanús pelo placar de 3-0. Enfim, o Flamengo super favorito para conquistar essa Recopa Sul-Americana, mas claro, humildade, até porque os argentinos com certeza vão dar a vida para conquistar essa taça em cima do Flamengo, ainda mais sabendo que esse jogo vai ser no Maracanã. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, nação!